Bem-vindos ao Pro Bono. Hoje vamos dar continuação ao programa da última semana sobre medidas para a habitação que o Governo está a preparar para enfrentar a crise no mercado imobiliário, e para continuarmos a falar desse plano, a que o Executivo chamou Construir Portugal, temos connosco mais uma vez o advogado Tiago Mendonça de Castro. Bem-vindo de novo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Uma das medidas anunciada é a redução de impostos para senhorios que pratiquem rendas moderadas. Já vamos falar do que é que são rendas moderadas, mas em termos práticos, que tipo de poupanças fiscais podem estar aqui em causa? Porque os senhorios vão ver a taxa autónoma baixar de 25% para 10% em todos os contratos até 2.300 euros mensais. É assim? Como está, Judite? Obrigado mais uma vez por este convite e cumprimentos aos nossos ouvintes. Sim, de facto, em 2025 o Governo anunciou uma redução da taxa liberatória autónoma de IRS para rendimentos prediais de 25% e a nova taxa de 10% para as chamadas rendas moderadas até 2.300 euros. Gostei das aspas que fez aí, em moderadas. Sim, já vou comentar esse ponto em concreto. Os objetivos são claros, portanto, incentivar os proprietários a colocar mais imóveis no mercado de arrendamento, a preços controlados, entre aspas, travar o aumento especulativo das rendas, reduzir o incentivo à venda e ao alojamento local, onde supostamente se ganhará mais dinheiro com o arrendamento de imóveis, e reduzir o imposto para quem não pratica preços excessivos. E, portanto, para perceber um pouco o que é que a renda moderada significa na prática, vou-lhe dar um exemplo. Portanto, o valor de 2.300 euros pode parecer elevado para ser considerado moderado, mas trata-se de um limite máximo e não de uma média. Em Lisboa, Porto e Cascais, por exemplo, 2.300 euros atualmente pode equivaler a um T3 ou um T4 bem localizado, ou um T1, uma casa entre aspas de luxo para um casal sem filhos, que até 2.300 euros hoje em dia consegue arranjar casas com estes valores. E, portanto, mas na prática, há casas mais baratas do que desses já, valores, e aliás, uma das críticas ao Governo é que a média está abaixo dos 2.300 euros, não é? Sim. Para dar um exemplo claro que isto abrange grande parte do mercado médio-alto e não apenas as rendas sociais ou acessíveis, as implicações fiscais de ordem prática desta descida de 25% para 10% são as seguintes. Um senhorio que recebia, ou que recebe hoje em dia 2.000 euros por mês por um imóvel, ou seja, 24.000 euros por ano, atualmente paga 6.000 euros de IRS por este arrendamento. E pagará, com os 10% da taxa liberatória, 2.400 euros por mês. É uma bela poupança. Uma bela poupança de 3.600 euros por ano de poupança fiscal. Portanto, no contrato a 5 anos são mais de 15.000 euros por mês de poupança fiscal. E, portanto, a poupança é substancial, sobretudo em contratos longos, e este benefício, em princípio, destina-se a compensar os senhorios que praticam rendas abaixo do mercado. O Governo fala em tornar o arrendamento mais atrativo para os proprietários, isso está claro. É mais atrativo para proprietários, mas e os inquilinos? Há garantias de que esta descida de impostos se traduz em rendas mais acessíveis? Creio que não. Ou seja, 2.300 euros não é objetivamente uma renda moderada. Ainda sempre falando com montante máximo, porque atualmente uma família com rendimento médio líquido de 1.400 euros por pessoa não consegue suportar isso. Claro. E o benefício fiscal vai sobretudo para senhorios de imóveis de gama média alta e não para o chamado arrendamento acessível. Portanto, há quem aponte isto como sendo uma medida regressiva, numa lógica de beneficia proporcionalmente quem tem rendimentos mais altos, senhorios com imóveis mais caros, ou os pequenos proprietários que arrendam, sendo que os pequenos proprietários que arrendam a 500, 800 euros por mês recebem o mesmo benefício, ainda que percentualmente o impacto absoluto é muito menor. No contexto português, e sobre esta questão de ser ou não moderado, era possível encontrar aqui um valor mais baixo? Acha que isso era justo? Vamos lá ver. Ou seja, para pressionar as rendas, não é? Sim, a descerem. Sim. O salário médio líquido em Portugal, em 2024, ronda 2.200, 1.300 euros. E o rendimento líquido por agregado familiar, duas pessoas ativas, fica em média entre 2.000 e 2.400 euros. E, portanto, uma renda, volto a dizer, no montante máximo de 2.300 euros, consome praticamente todo o rendimento médio familiar português da chamada da generalidade da população portuguesa. E, portanto, no contexto de Lisboa e Porto, uma renda média de um T2 em 2025 ronda os 1.500, 1.600 euros. No Porto está entre os 1.100 e os 1.400 euros e, portanto, os 2.300 euros está num segmento que corresponde a um T3 ou T4, nas zonas premium, de Avenidas Novas, Príncipe Real, Boa Vista e Foz. E, portanto, o que é que aqui poderá fazer sentido?
por um lado, procurar fixar o limite da renda moderada por metro quadrado e por concelho, à semelhança do que já se faz, o INE, no portal da habitação, já se consegue distinguir, porque é difícil comparar arrendamentos em Lisboa, o arrendamento em Évora ou Castelo Branco, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e portanto tem que se olhar para estes patamares numa lógica territorial e não uma lógica absoluta de Portugal continental, e depois há quem aponte também a necessidade de fazer chamada taxa progressiva, ou seja, rendas até 1.000 euros, essas sim beneficiarem de 10% de taxa autónoma, rendas entre 1.500 e 1.500 euros, aí passarem para 15% de taxa autónoma, e rendas acima de 1.500 euros não terem qualquer tipo de benefício, como sendo uma forma para incentivar que as rendas passem para aquilo que a generalidade da população portuguesa consegue pagar, que se situa ali entre os 500 e os 800 euros. Se os senhorios passam a pagar menos impostos, seria justo obrigá-los a contratos mais longos, por exemplo? Vamos ver, é que a lógica da redução de impostos normalmente visa, aporta consigo também uma renúncia da parte do Estado, uma receita fiscal que de outro modo teria oferido. E, portanto, há quem entenda que este benefício fiscal deve ser concedido com contrapartidas. Contrapartidas no sentido de exigir, se o Estado está a dar um benefício fiscal, deve exigir algo em troca, ou seja, como por exemplo contratos mais longos, 5 anos, ou implicar também um limite à atualização de rendas, alguma estabilidade habitacional, ou seja, uns contratos curtos, facilmente determináveis, criam alguma insegurança e não resolvem o problema estrutural da habitação, e também evitam abuso, ou seja, se não houver contrapartidas, os senhorios podem apenas manter rendas altas e aproveitar apenas a descida fiscal para aumentar o seu rendimento líquido. Mas também há argumentos ao contrário que apontam para não se exigir qualquer tipo de contrapartidas. Por um lado, uma maior rigidez pode afastar investidores, a maior complexidade administrativa, ou seja, obrigar a contratos de 5 ou 10 anos pode criar algum receio da parte dos senhorios, designadamente com inquilinos incumpridores, que é um dos principais problemas no mercado do arrendamento, ou seja, como resolver problemas com inquilinos que não pagam as suas rendas, e também há quem entenda que este mercado ainda está muito em desequilíbrio, ou seja, é necessário introduzir mais habitação no mercado de arrendamento para então mais tarde apertar as regras. E, portanto, a redução fiscal progressiva consoante a duração do contrato, por exemplo, 15% até 3 anos, 10% até 5 anos, 5% até 10 anos, ou acima de 10 anos de arrendamento, poderia ser uma medida que também se aponta, e também alguns incentivos adicionais se o senhorio conseguir manter uma renda moderada, por exemplo, em função dos metros quadrados que são ocupados por uma determinada habitação arrendada. Isto são tudo critérios que se apontam como contrapartidas exigíveis aos senhorios que beneficiam depois destes benefícios fiscais. Enfim, essa maior complexidade também tornaria mais difícil fiscalizar os contratos para aferir se cumprem realmente os critérios para beneficiar destas reduções. O mercado de arrendamento sempre foi um mercado muito volátil no que diz respeito ao controle. Todos conhecemos casos de senhorios que não passam rendas, de contratos de arrendamento que apontam um valor e na realidade depois são pagos outros montantes por fora, e portanto tem sido um pouco a tónica do mercado de arrendamento alguma insuficiência de fiscalização. O mercado assenta, como sabe, numa lógica de autodeclaração, ou seja, os senhorios têm que comunicar a existência de um contrato de arrendamento no portal das finanças, o contrato deve estar registado no portal das finanças, e a autoridade tributária aplica depois uma taxa reduzida apenas com base nas informações que são declaradas pelas partes. E, portanto, a autorregulação declarativa é a base de todo o sistema de fiscalização. Há mecanismos de controle possíveis, por exemplo, o cruzamento de dados entre a AT, do balcão de arrendamento, o IRN, a comparação com recibos eletrónicos de renda, auditorias aleatórias e, eventualmente, a revisão do benefício fiscal, caso se verifique alguma falsidade. Mas há muitas fragilidades em tudo isto, portanto, o controle depende sobretudo da boa-fé dos senhorios. Normalmente o inquilino está numa posição mais frágil no que diz respeito à capacidade de denunciar certo tipo de situações, portanto há quem aponte que o inquilino pode sempre denunciar uma situação de maior fragilidade, e a AT tem sempre a possibilidade de cruzar dados bancários e transferências bancárias. Há também quem aponte a necessidade de
as rendas serem pagas obrigatoriamente por meio de transferência bancária ou de sindicar os meios de pagamento, para evitar, por exemplo, situações em que temos contraste de arrendamento. E olhando agora para este novo teto fiscal para benefícios fiscais, em que podemos ter um contrato de arrendamento de 2.200 euros e depois acordar à parte um pagamento de mais 300 ou 400 euros, seja de forma for, para que o senhorio consiga ter o benefício fiscal e o proprietário e o inquilino consiga ter o imóvel que procura e que quer. Tiago Mendonça de Castro, muito obrigada por ter estado connosco neste Pro Bono. O programa volta para a semana. Até lá. Foi um gosto.